Saudações, Dux e Duquesas, aqui quem fala é Duque Tricolor, para uma visão resumida, né? Eu vou trazer uma versão resumida, então eu vou colocar a versão resumida da live de quinta-feira, né? A live da coletiva do Diniz, então eu vou realmente tentar dar um contexto melhor. Para quem não viu a live, veja a live que eu respondo ponto a ponto cada pergunta e resposta do Fernando Diniz, né? Pergunta para o Fernando Diniz e a resposta do Fernando Diniz. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E também YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, então fique atento. Bom, primeira coisa, né, que você deve estar se perguntando é por que eu estou fazendo isso. É porque eu acho que há uma necessidade justamente de resumo. Para quem não viu minha live, veja minha live que vai estar completa sobre tudo isso, né? Foi na live de quinta-feira, foi a última live que eu fiz. Na sexta-feira, ontem não teve live e hoje vai ter live de volta. Vou falar sobre um outro tema específico, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Então, vamos nessa, né? Pra gente falar sobre a situação. Bom, primeiramente, né? A última live, isso é importante falar, né? Vamos falar sobre o contexto, né? A última live que o Fernando Diniz fez em coletiva foi justamente um jogo contra o Nova Iguaçu. Foi logo depois do Nova Iguaçu, não, do Flamengo, foi depois da derrota, né? Do empate que teve no dia 16. E no dia 21, ou seja, 5 dias depois, o Diniz, ele volta a fazer uma live com o Fluminense. Então, 5 dias. Sabe, 5 dias é muito pouco. Eu teria feito uma live, sei lá, na segunda-feira, ou até mesmo na terça, ou até mesmo na outra sexta, porque 5 dias é muito pouco. 5 dias tem muito pouco tempo de reflexão. Eu diversas vezes eu vejo alguns vídeos antigos meus e falo assim, cara, deveria ter um pouco mais de refino sobre isso tudo. Então o contexto de estar muito próximo da coletiva anterior para essa coletiva foi muito justamente de urgência e pouco de pensamento disso tudo. A live foi feita meio-dia e meio, que também foi uma situação horrorosa, porque novamente faz com que a live tenha que ser menor por conta do almoço. As pessoas almoçam normalmente nesse horário. Então, outra situação que não me agradou, justamente. E a forma como foi conduzida. Tá? Só teve ali 12 perguntas acontecendo, de diversos canais. Novamente não participou o Netflu. Não sei porque, não sei se não mandou algum repórter ou não sei se não foi solicitada a entrada do Netflu, mas é importante falar sobre isso. E para você ver como que a live ficou tão pequena que acabou as perguntas e o próprio diretor justamente dessa live, né, falou pro Diniz se quiser comentar mais alguma coisa, não abriu para mais uma outra pergunta que pudesse ser feita. Então não gostei, porque parece que ficou aquela sobra, sabe? Faltou aquela sobrinha que era importante, que era uma live que todo mundo pensava que seria tipo assim, de 40 minutos, mas acabou em 36. Não gostei, tá? Eu não gostei da forma como foi direcionada isso tudo. Mas antes de falar mais ou menos sobre o teor das perguntas e as respostas do Diniz, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o resumo dessa live. Aí ele perguntou, aí fizeram diversas perguntas sobre o trimestre, sobre a questão do jogador em cada posição, sobre a situação do departamento médico. A pior das perguntas foi justamente da questão de organização, né? De realmente como que vai ser as saídas do Fluminense para jogar os jogos da Libertadores e a volta, a dinâmica, né? A sistemática disso tudo, que foi uma pergunta
a pior pergunta que teve. Não teve uma pergunta que realmente foi boa, foi a melhor pergunta, mas teve a pior. Justamente isso tudo. E é claro, né, que o que me deixa mais claro que não foi bem orientado os jornalistas foi porque as perguntas, o teor das perguntas, a forma que foi feita as perguntas foi feita de maneira, tipo assim, de ter medo, entendeu? Eu senti o medo das perguntas por conta do Fernando Diniz, de entender de como que o Fernando Diniz iria entrar ali. E na minha concepção isso daí foi péssimo para a situação. Eu teria orientado de maneira diferente. Como é que você teria orientado de maneira diferente, o Duque? Eu teria orientado e falado assim, ó, não tenha medo. Faça a pergunta que você quiser. Foi por isso que a gente trouxe essa coletiva. Agora, quando você não tem essa situação de expertise, faz com que você tenha os jornalistas chegarem de maneira qualquer e dessa maneira que não era para ter sido feito, da maneira medrosa. De fato, tanto que a primeira pergunta foi uma pergunta extremamente leve, genérica, completa. As outras perguntas também foram genéricas, não teve muito foco, ênfase justamente numa situação. E as respostas do Fernando Diniz, nada delas foram satisfatórias. Nada. Eu só quero falar uma coisa pra vocês aqui, eu não sou hater do Fernando Diniz. O Fernando Diniz na história representa muito força do meu canal. Eu sou tricolor, sou fluminense, eu sou psicólogo. O Diniz é tricolor, ele é torcedor do Fluminense mesmo, ele é técnico do Fluminense e ele é psicólogo. Ou seja, isso me afeta duplamente. Quando ele fala e quando acontece isso comigo. Então como é que eu posso ser hater dele? Mas é um resumo justamente, né? Eu não quero trazer o teor de cada perguntinha e tudo mais. Eu só trouxe somente essa pergunta específica de organização, de como que vai ser o sistema do Fluminense das viagens, que foi horroroso essa pergunta. Eu trouxe também justamente os motivos do porquê eu trouxe esse resumo desse vídeo, a necessidade justamente disso tudo. Então, é isso. Mas, por favor, querem ver uma versão completa que tenha resposta e contraponto de cada ponto que o Diniz fala, ou até mesmo de cada pergunta, de como que a forma da pergunta foi, tem na live de quinta-feira, tá bom? A live que é React. Qual o nome da live? React surpresa da coletiva do Fernando Diniz no Fluminense. Tá bom? Esse que é o tema. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo like, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, tá bom? Então fique atento. Também quero pedir desculpa por estar toda hora olhando pro lado, mas hoje é o dia da chuva, hoje é dia de 500 milímetros que falam, então eu tô toda hora vendo pro lado, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima!